galera, aqui Marco Bocão, tô aqui com o grupo My House reunido, o elenco do espetáculo Transvalorização. Esse espetáculo a gente encerrou agora a nossa temporada de 6 apresentações aqui na cidade de Porto Alegre, onde a gente fez tanto na rua quanto em escolas. E a gente resolveu fazer essa reunião para bater um papo, falar um pouco das percepções que a gente teve desse espetáculo. Comigo aqui tá então Jackson Bru, Gabriela Schutz, Denis César, Arthur Guerra e Jean Guerra. Tá faltando aqui o Denis Oliveira, que ele não pôde estar conosco hoje. Hoje a gente está aqui na mansão do Jackson Bru. Depois de comer um churrasco, estamos bem felizes e vamos bater um papo com vocês, contar um pouco das nossas experiências nessa trajetória. Para quem não sabe, o espetáculo ele foi criado em 2011 como um projeto de final de curso de gestão cultural que eu estava fazendo lá em 2011, e ele nunca foi posto em prática até então. Ele ficou naquele tempo todo parado. Ele só foi entrar em prática mesmo em 2014, quando a gente foi convidado a fazer uma performance ali na Esquina Democrática aqui em Porto Alegre. Quem é que estava nessa? Aqui, então, o Jean, Gabi e o Jackson tava nessa, era um calor dos infernos. Né? Janeiro muito quente. E, no asfalto. E aquilo foi só um protótipo, a gente teve pouco tempo para apresentar, era só um início, assim. Mas naquela vez a gente já viu a potência que tinha o espetáculo de fazer na rua, assim. Era uma coisa muito simples, era a gente sem cenário, sem nada, fazendo espetáculo na rua. Depois do mesmo ano a gente recebeu um convite para ir para Montevidéu, fazer 2 apresentações lá no intercâmbio que tinha, e foi muito massa, foi a primeira vez voo de avião, né? Voo de avião, primeira vez. Apavorado. Morrendo. Morro até hoje, mas aquela... Mas aquilo foi muito legal, e a Dani já tava, né, Dani? Já tá. Já tava, a gente teve essa experiência incrível que foi dançar e se apresentar num outro país, mostrar a nossa arte lá. E lá a gente já tinha um pouco mais de ideia do que seria o espetáculo, e foi uma experiência incrível. Porém, muita coisa aconteceu dali em diante. A gente tentou botar em editais e tudo bem, foi bem legal, a gente conseguiu passar num edital, só que em virtude de várias burocracias, vários impedimentos, inclusive a pandemia no meio do caminho, a gente não conseguiu. Então, desde então, a gente... O edital era o FUNPROARTE. O FUNPROARTE, esse que inclusive é o que a gente está terminando agora. Então, naquela época a gente tentou e a gente não conseguiu fazer. Então, hoje, agora em 2023, foi só agora que a gente conseguiu botar a mão na massa e a gente conseguiu chegar com outra cara e fazer esse espetáculo. Então, eu até queria falar alguma coisa a respeito, assim, como é que é fazer esse espetáculo mais quase 10 anos depois daquela primeira vez. O Arthur, ele é a primeira vez que está fazendo, mas vocês eram outras pessoas lá, né? Ninguém tinha filho aqui, né? A minha era pequena. A tua era pequena. Então, a gente estava lá bastante tempo atrás, e como é que é para vocês hoje estar apresentando Transvalorização, que nem a gente está fazendo agora, 10 anos depois daquela experiência lá atrás? Então, pra mim, primeiramente, era um espetáculo bem massa, né? Por falar de uma coisa que, enfim, naquela época eu vivia muito, porque, enfim, dava muito na rua, né? Não que não ande hoje, né? Mas de uma forma bem diferente. Naquela época eu andava literalmente a pé e de ônibus, né? Eu nem sabia o que era ter carro. Então eu tinha uma relação muito mais forte. A cidade agia de um jeito bem diferente do que age hoje, se movimenta hoje, né? Então acho que até na comparação de lá para cá, isso acho que mudou bastante, né? Essa questão do como se transmobilizar, na verdade, como a gente trabalha na cidade, né? Então eu acredito que naquela época eu tinha uma relação muito mais forte, assim, no primeiro momento, com o espetáculo. Até nossos áudios lá, que a gente fez. Era muito verdadeiro, Nossos na verdade, carinhos. né? Muito, né? Tipo, a gente sentia, tipo, enfim, era quase ali pele, na verdade, o que a gente estava fazendo, assim, né? Por mais que fosse uma coisa nova, na verdade não era novo. Era da presença de todo mundo, né? Hoje essa cria um aparato mais teatral, mais bacana, a gente consegue
falar sobre coisas muito mais, tipo, pensar o futuro, pensar lá na frente, porque eu acredito que a gente está num momento mais de transição, assim, né, do que era aquela coisa, né, como funcionava a cidade e como vai ser lá na frente, né. Eu acho que essa é a maior mudança do espetáculo de lá para hoje, né. É, porque isso que o Jackson tá falando é porque o espetáculo ele mudou completamente, né? A gente manteve o nome, a gente manteve algumas trilhas, coreograficamente, a primeira coreografia ali de entrada, acho que, né, algumas estruturas, mas a gente fez uma nova abordagem sobre o tema de mobilizar o espaço público e urbano. Atual. Né? Porque antes a gente estava bastante focado também na questão da mobilidade urbana, nós todos praticamente andávamos de ônibus na rua, e as coisas, né, mudaram. Quantos anos foi de lá pra cá? Uns 10 anos praticamente. A vida mudou bastante, né? E outros problemas a gente teve vontade de abordar. Não sei se ficou claro, mas a gente só demorou tudo isso não por uma vontade própria, né? Porque o dinheiro do edital tava trancado. Então eu vejo que a gente foi também, ainda, por mais que a gente parecia que nunca ia ver isso acontecer, mas quando a gente viu que finalmente a gente ia poder fazer, acho que todos nós agimos com muito sangue no olho, assim, de fazer essa criação. Agora vamos com tudo, sabe? Aquele texto que a gente disse no início, agora é a nossa vez. Eu também imagino quase como uma resposta a isso, assim, agora a gente vai com tudo e vamos levantar isso aqui praticamente do zero, ou assim, qual seria a versão 2.0 dele, né? O que a gente quer falar. A real é que todo mundo prosperou, né? De lá pra cá todo mundo prosperou, teve carro, começou a ter mais condições, assim, então... Tem que ser, né? A gente Graças trabalha a pra Deus, isso, né? Trabalha pra isso. 10 né? anos não consegui. Não consegui prosperar um pouquinho. E aí o que o Jacques está falando muito é isso, que se andava muito na rua e a gente simplesmente no espetáculo a gente diagnosticava algo que já estava acontecendo, entendeu? A gente não, ainda naquela época a gente não conseguia achar uma solução real. E o espetáculo tinha uma cara era muito paz e amor assim ainda, né? E esse ano, essa volta eu comentei com eles que eu não queria vir muito leve assim no início. Eu queria que esse espetáculo tivesse uma cara um pouco mais tensa, assim, como se a gente estivesse indo para uma verdadeira guerra. Entendeu? Então eu coloquei eles como se a gente estivesse numa missão, de guerra mesmo, e que a gente tinha a missão de resgatar a atenção das pessoas para o que está acontecendo na nossa volta. Eu fiquei pensando no que vocês trouxeram, né, de que a gente remontou muito o espetáculo, né, muitas cenas mudaram, mas que de certa forma o transmobilizar, né, o trans, ele é atemporal, né, embora tenha passado ali 10 anos, a gente tem, nós como artista, a missão de um processo de transformação, que antes era uma causa de mobilidade, tinha toda a questão do transporte público, mas a mobilização, o movimento trans, ele ainda segue, né? E acho que daqui a 10 anos isso também vai ser pertinente, porque a gente na Terra tem esse papel, a gente como artista tem esse papel de transformação, né? E eu lembro que a gente tinha uma cena há 10 anos atrás, que a gente ficava no ônibus, assim, né? E que segue tendo, mas hoje tem várias formas de mobilidade na cidade. A cidade também cresceu junto com a gente, né? Então, eu acho que hoje a percepção de construção tá nessa transformação, nesses novos agentes de transformação que vieram surgindo nas discussões, enfim, todo um processo de construção. Até mesmo eu penso que a falar, esse espetáculo é um espetáculo de intervenção urbana, então a gente não está no teatro. A gente está indo aonde o povo está, né? E eu vejo muita diferença nessa ida para a rua, porque eu sempre falei que hoje as pessoas estão muito desatentas, estão prestando pouca atenção nas coisas no outro e tudo mais. E a Gabi fala muito do roubo, né? Assalto poético. É, o assalto. Um assalto poético que é isso, é a gente acordar as pessoas para o que a gente vai falar. Tanto ir para a rua hoje não é a mesma coisa que era lá no passado. A gente tem uma certa insegurança na rua que a gente não tinha naquela época. E que
até os lugares mesmo que a gente escolheu foram lugares bem pensados que a gente pudesse ter plenas condições de executar o nosso trabalho. Como é que foi pra ti, Gia, assim, agora ir pra rua, diferente lá do... Diferente, muito diferente. Até porque a gente trocou roupas brancas com coraçõezinhos. Roupas Era. pretas bem fechadas. A gente tinha roupa branca com coração, assim, que o Jadson pintava Eu tenho com até hoje a minha. Olha Ah, só, Tem ainda. Mais amor e menos motor. olha só a diferença, né? A gente era calça jeans, blusa branca, amor. E agora a gente entra mal encarado de preto. Mascarado, Roupa de entendeu? guerra. diferença- Ninja. Que o calor também manteve nessa formação. O Marco nos levou pra rua de novo, dela grávida, queimando a cabeça. E aqui a gente pegou uns dias quentes pra montar na rua. Mas era a intenção, porque a gente precisava sentir como era dançar na rua. Mas o maior desafio pra mim foi saber que a gente tinha que dançar em algum lugar, que a gente não sabia como ia ser o chão, a gente não ia saber como ia ser o espaço. Então o espetáculo não só se modificava nesses locais, mas como estrutura coreográfica mesmo. A Dani atravessava uma diagonal, que depois tinha que ir de frente, num corredor. Nós confundíamos um pouco naquilo também. E o mais legal desse espetáculo, diferente do outro, que ele foi menos coreografado e tinha mais intenções, né? A gente teve mais ações no meio. E aquele outro espetáculo era mais coreografado, tinha mais passos de dança. Tinha um pouco mais. Tinha um pouco mais de A minha passos. ideia nunca foi criar um espetáculo de rua com coreografias mega complexas, assim, E fechada. e fechadas, né? Porque muito por causa disso, dos ambientes diferentes. Daqui a pouco, que nem vai lá e dança na Borges ali, no viaduto, numa lomba com escada no meio, sabe? Daqui a pouco tu dança ali no Mário Quintana com um paralelepípedo, Um cordão. com cordão de calçada alto e Eu tal. acho que a complexidade da coreografia, ela tá Na na diversidade. interação entre os bailarinos e o espaço público. Eu acho que esse é o mais bacana do espetáculo, porque ele cabe em diferentes lugares, em diferentes ocupações, porque ele tem rachaduras abertas para que o bailarino se misture naquela estrutura física, ele possa estar na rua, possa estar na calçada, possa estar no corredor, possa estar dentro de uma estrutura de um prédio. Então eu acho que ele é um espetáculo que funciona bem e se adapta bem aos espaços que ele se propõe. E o maior impacto que eu tive com plateia foi que as pessoas pensavam que era algo comum. Que eu conversei com várias pessoas, achavam que era algo comum, que era uma dança, que a gente ia vir só com um passo, alguma coisa parecida, e depois terminava tirando muita atenção da galera na rua. E a gente teve principalmente a última apresentação, que a gente não tinha muita gente no começo, e no final tinha uma galera assistindo, e o comentário de alguns amigos meus foram que foi engraçado ver tu cuidando pra não cair, ou cuidando pra pular um cordão ao mesmo tempo. Então a gente prestava atenção nisso também. A gente tinha que ficar se cuidando um pouco de um chão que a gente adaptava. Tinha várias pessoas que assistiram isso de mais de uma vez, né? E também notaram essa diferença que é dançar bem grande aberto e dançar bem fechado. Por exemplo, a que eu mais gostei foi da Boris, que foi mais fechada. Não sei porque eu senti Minha energia uma na voz. energia ali diferenciada, assim. Então, não é questão de amplitude nesse espetáculo, né? Para ser legal. Isso que é o bacana, dá pra dançar em qualquer lugar mesmo. Pro Arthur, acho que foi das primeiras vezes que tu dança te apresentando na rua, assim, ou não? Um espetáculo, né? É novo pra mim. Ainda mais com pessoas que eu nunca tive uma experiência, né? A maioria das vezes que eu me apresentei, eu conheci alguém ali, mas ainda mais na escola, né? As pessoas me olhando diferente, eu não quero olhar pra ninguém. Nem pra vocês, às vezes, eu nem olho só pra O nosso jovem. o Nosso jovem. mascote é o Arthur. É uma experiência nova pra mim. Mesmo assim, eu gostei muito. Uma experiência que vai me levar pra vida, que vai fazer eu evoluir muito mais. Diferente, né? É muito diferente. Ele estava acostumado a dançar coreografia de 5 minutos. Sim, pra mim é pancada, voadeira, é tudo ao mesmo tempo, 10 movimentos por segundo. Isso. Eu, quando eu já vi o Arthur dançando essas coisas que tipo, dançar várias coreografias uma atrás da outra, de 5 12. minutos, cada uma de 5 minutos. Ele sai de 12 5 minutos quando coreografias. vem ter 2 horas dançando, sem parar, sem tomar uma água, sem comer uma bananinha sequer, né? Não sei como é, por isso que é mais desse jeito.
Mas uma coisa eu acho interessante na escolha do elenco, que fui muito feliz, assim, eu dei sorte, assim, eu acho que juntar grupos pra fazer alguma coisa que seja uma partida de futebol, uma festa, um churrasco, já é difícil, imagina fazer um espetáculo. Hoje eles são muito mais ocupados que antes, eles têm muito mais coisas que antes, né? Então era uma coisa que eu fiquei pensando bastante antes de começar o espetáculo. E aqui tem bastante. E também aconteceu muita diversidade, assim, cada um, nesses 10 anos, cada um foi fazendo outras coisas. E isso eu sempre quis em espetáculo, que eu não estava buscando uma unidade coreográfica, e sim uma diversidade de corpos dançantes, assim, e também algo nada fechado, né? Então, pra mim, caiu como uma luva, assim. E o Denis, que não tá aqui também, que preenche muito essa diversidade. O Denis, que é o único, assim, que eu quero mais, que foi a primeira vez que estava trabalhando com ele, então foi um cara que entrou super bem, trazendo toda a bagagem dele do hip hop, de dançar em batalha, de tudo mais, também como professor, coreógrafo e tudo mais, então ele enriqueceu bastante a questão, e eu acho que também há diferenças de idade, sabe? Eu com 53, dançar com o Arthur, 16 anos, vamos combinar que eu pensei assim, vou treinar, vou começar a correr, vou começar a me puxar, porque senão eu não vou aguentar, né? Então, a Gabi grávida, a gente esperando a Miranda que tá aqui, dançou junto e tudo mais. Também era uma coisa que eu tinha muito temor, como é que vai ser durante a gestação. E a barriga foi crescendo Isso. a cada apresentação, cada ensaio. E pra nós era sempre uma tensão, né? Tipo, essa tensão de cada um com ela. E o que eu percebo, que é o que eu falei pra eles, quando um grupo tá bem, tá fechado, tá todo mundo se respeitando e tendo admiração pelo outro, eu sei que se eu cair pra trás, alguém vai me segurar. Isso que eu acho que fica bem explicado. Eu sei que sem olhar, eu sei que a Gabi tá aqui, que o Jacques tá ali, eu sabia. Então eu, como coreógrafo, pra mim, eu tenho a sensação de que eu tava muito seguro, eu não precisava pensar. Às vezes eu dançava com outros grupos onde eu era coreógrafo. E aí eu tava dançando e eu ficava preocupado se fulano tá ali, se outro. E nessa eu não senti nada disso. As coisas estavam acontecendo. As coisas estavam acontecendo, então. Como é que vocês percebem essa coisa do elenco, assim? Não, na verdade o Marco, eu vou falar uma coisa engraçada, mas faz a diferença. Eu tinha treinado 1000 vezes uma parte já e o Marco chegava na hora do espetáculo. Vem aqui o Jackson, vem aqui o Jean, vem aqui o Arthur, treina de novo essa parte. E a gente treinava de novo, mas a gente entende a preocupação do coreógrafo. Por mais que ele tenha confiança, por mais que ele quer saber que as coisas vão estar acontecendo bem. E existe isso mesmo, de ver as pessoas fazendo bem. Ele conhece cada um também e sabe o potencial de cada um, então essa preocupação dele era válida, assim. Mas o mais legal que eu acho é como ele montou. A gente começou a ensaiar tudo separado, a gente não se via assim praticamente, a gente começou o Arthur e nem sabia como ia ser montado isso, ou que parte que entrava. E aí quando veio a gente se reunia às vezes, e ele e a Gabi, e a Dani, César também muito. A gente começou a se reunir e começou a surgir as partes, enfim. Foi muito engraçado que a primeira vez que o Marco anotou as coisas no cadernão aquele, a gente foi procurando o tempo do espetáculo e quando viu, lá tem uns 15 minutos. E aí parou com 50? Tem 45, 50. 45, 50 minutos, que até eu tô entendendo, nossa, aprendi muito vendo isso acontecer, claro, de outra forma e canalizar de outras maneiras também, mas aprendi muito vendo o Marco montar e como ele distribui esse elenco sem estressar a galera, sabendo dessas condições. Eu falei inclusive para alguns amigos meus, quando eles perguntaram como a gente fazia, e eu falei, cara, o Marco tá entendendo outras coisas hoje que ele não entendia muitas coisas no passado, de como juntar as pessoas e fazer com que o tempo delas se distribua de uma maneira que todo mundo possa e que fique bem, assim. Então o espetáculo eu aprendi muito, aprendi isso muito em horário alternativos, assim. Meio-dia pode? Meio-dia, meia. Vamos lá. Pra fazer acontecer. A galera toda com compromisso, um monte de pai e mãe aqui, trabalhando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E era assim que dava pra ensaiar. Foi muito legal. Acho legal essa dinâmica, pegando o gancho do que tu trouxe, porque há 10 anos atrás a gente tinha uma outra dedicação de tempo, né? E um outro formato de país, de organização cultural, porque
se a gente pudesse viver só disso seria lindo, né? Porque eu mesma adoro dançar, criar e hoje não cabe muito no formato de organização, de monetizar, enfim, tem toda uma questão de custo para isso, mas de entender como a gente consegue criar essas rachaduras dentro desse sistema, né, de financiamento desses projetos, porque é o nosso trabalho. E de certa forma tem uma dedicação de tempo, né? Montar um espetáculo de 40 minutos é muitas horas de ensaio. Reunir todo mundo custa um valor. É, tem toda uma organização financeira, assim, que precisa se encaixar na vida. Eu já faz algum tempo, que antes mesmo da pandemia, né? Eu já tinha uma ideia de que eu não acredito mais em ensaios de 4, 6 horas, que nem acontece, às vezes já vi coisas assim, eu mesmo já fiz ensaios assim, mas eu não acredito mais nesse tipo de ensaio. Também para o trabalho do My House, também não acredito em espetáculos com coreografias muito fechadas, milimétricas, que nem a gente já fez, né? Tipo, Já. o primeiro espetáculo do My House era coreografado do início até o final. Já experimentamos assim também. Isso. Então é uma coisa que economicamente não é mais viável, não tem mais por que fazer isso, a não ser que o cara estivesse ganhando muita grana, mas eu acho que também não faz muito sentido para o que a gente quer falar e dizer, que às vezes poucos movimentos, que nem a Dani faz uns movimentos que eu pedi para ela fazer, e eu até achei bastante, então vou decorar e ao mesmo tempo. Eu que tô dizendo, Dani faz uns negócios, ela fez esse movimento e tal, e tem um sentido aquilo, sabe? Aquilo cria é muito singelo, simples, mas a repetição do movimento, ele causa impacto nas pessoas, as pessoas começam a entender o que a gente quer dizer através do movimento. E às vezes o cara faz 1000 coreografias com 1000 passos, 1000 coisas e não tá dizendo muito, né? E na hora da criação parecia super complexo, né? Depois a gente acostumou que parecia singelo. E aí tu vê que é singelo o negócio. Então eu acho muito legal essa... E pra vocês, assim... Uma das coisas, além da temática, da poética do espetáculo, que eu mais gosto é o grupo, assim. E gravar as falas, deve ser uma beleza. Decorar as falas. Mas eu adoro essa configuração de grupo que a gente chegou, assim. Eu acho que cada um agrega de uma maneira muito especial dentro do espetáculo. E também agregou de uma maneira muito especial dentro do processo, né? Então eu lembro muito bem de um ensaio que estava, como o Gia falou, né? A gente fez alguns ensaios segmentados e outros em grupo, né? Um ensaio que estava nós duas e ele, e a gente começa o ensaio juntas, uma tecendo a outra, o Marco fazendo algumas propostas de interação, eu e Dani. Depois a gente faz um processo de criação, cria alguns movimentos, o Marco coreografa. E a um determinado momento ficou vocês dois e eu me deitei para bolar os textos que o Marco já tinha anteriormente escrito, e eu peguei e juntei com meus e fiquei organizando até fechar. Tá, temos o texto inicial. Então, essa diversidade que temos também favoreceu um processo criativo bastante rico de momentos a gente poder se dividir, né, e poder focar onde cada um era melhor. Por quê? Vou pegar esses textos agora. E aí a gente tava há 2 dias antes de estrear, e eu fiquei sentada na mesa pegando todos os textos e disse, mas tá faltando alguma coisa entre a cena do Denis, do solo dele, para o Only You, né? Porque elas têm uma cena que é o Only You, que é a cena mais romântica, que a gente tira as pessoas pra dançar, que é o nosso ápice amoroso do espetáculo. Ele começa de um jeito e explode, e a galera que assiste emocionalmente também faz esse mesmo caminho, né? E eu dizia, tá, mas a gente tava falando de perrengue, de sofrimento, e aí como é que vai pra essa parte tão amorosa, né? E eu disse, qual é o único sofrimento que ele é gostoso, né? Sofrimento do amor, né? Eu disse assim, então tá faltando uma frase assim, se é pra gente sofrer, que seja de amor, né? Então eu disse, amor precisa de... E aí o Denis falou como? Se fosse pra sofrer de amor, Que sofra de amor. sofra de amor. E é isso. Uma apresentação Se que ele fosse pra errou. sofrer de amor e todo mundo se olhou. Mas o mais legal é que ele Sobra teve de a pausa, amor. né? A pausa dele dramática, ele
Ele respirou. A frase é, se for pra sofrer, que seja pra sofrer de amor. Teve uma tradução que ele Ele fez. confundiu. Se Todo fosse mundo pra se olhou. sofrer de amor. Que fosse pra sofrer de amor. Legal. E o E mais aí ele não legal... tinha o que falar e dele, então que só de amor. Não, e aí as pessoas no final chegaram e disseram assim, como é que é mesmo que ela tá frase? Falou? Se for pra sofrer, de amor, como é que eu quero anotar? Uma diz assim. Eu quero anotar, ela dizia. Pois é, na verdade a frase é um pouquinho diferente. Não O é bailarino bem assim. errou. É por aí. E todos nós pegamos o microfone, né? É. Todos nós falamos, todos nós contamos um pouquinho do mundo que queremos transmobilizar, todos nós, assim, fazemos essas interferências, assim, E eu me também. vetaram. Eu Quase acho que todos tem E o nós. Arthur também. Quase, uma coisa que a Gabi trouxe que nesse processo de criação colaborativa, né? Eu acho que todos nós aqui somos muito criadores, né? Somos bailarinos muito atuantes nas suas ações individuais de vida. Eu acho isso bem potente no grupo. Diferente de uma organização bem passiva, né? Que tá ali pra... E na verdade, como deve ser difícil gerenciar isso, né? Um monte de cabeça pensando junto, querendo opinar e querendo... Então, assim, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, ou o seu lado difícil, talvez. Uma vez, uma pessoa que dançava conosco, não vou dizer o nome, ele veio pra mim e disse assim, o grupo, ele queria sair do grupo, porque ele achava que o grupo tinha muito cacique, entendeu? Tinha muita gente pensando, tinha muita gente falando. Isso aí não era bom. Atrasava. Aí eu disse, então tu não tá no lugar certo mesmo, que é bem isso que eu quero, entendeu? Quero gente que dance e pense e crie e às vezes fale algo contra o que eu tô pensando e a gente vai chegar num outro lugar. Porque a ideia do remix que eu vim falando é um pouco isso. Até a ideia de montagem do espetáculo é baseado em remix, é criar fragmentos que aí tu vai juntando e vai formando uma coisa. Então acho que tá tudo... E aconteceu isso. Teve um ensaio que vocês três pensando em três possibilidades para pro duo. Isso. E foi Sim, chegar a uma Aí desse conclusão uma dois coisa, ensaios desse depois. outra, e aí vocês tinham outra, Eu e a acho gente que é ficou isso, assim. né? Exato. As ideias estão entre. Então, Né? é. Se não tiver provocadores dos dois lados e alguém pra administrar, que eu acho que é o papel do Marco, que faz muito bem isso, fica muito mais rico, né? O processo fica muito mais rico. Só que com isso eles deixaram nós ensaiando por 2 horas e meia. Só os dois. Mas sabe que é isso que eu acho muito massa, assim, falando da pessoa do Marco, assim, uma pessoa que eu admiro desde o primeiro lá, na verdade eu me lembro que eu vim pro Marral, assim, pra fazer aquela audição, pelo espetáculo, que eu gostava da trilha, né, e eu achava muito bacana, que é uma coisa que hoje eu trago com meus trabalhos, né, que eu via que era uma trilha, que era uma outra pegada, tu sentia outra ideia na proposta, mas era corpos urbanos ali, tu via que era a galera do hip hop fazendo, né? E eu achava muito massa isso, porque teoricamente no meio que eu vivia, que era hip hop, era uma briga, na real, né? E aquilo ali tava muito bonito ali, né? E enfim, daí eu entrei nesse mundo de coreografias e tal, né? E era muito bacana. Mas para esse espetáculo que é muito bacana, a potência de cada um de nós, né? É como o Marco falava no início ali, é saber que eu posso me jogar pro chão e vai ter alguém pra me segurar, né? Eu como venho do break, essa questão do... O chão é literal. É literal, é literalmente literal, e eu sei que se eu for eu vou me machucar, né? E se eu errar um dedinho ali, eu quebro e não danço por um tempão. Então eu preciso estar muito seguro, quem tá do meu lado vai me proteger de certa forma, né? Então eu vou me cuidando, mas tipo, na Gabi ali eu fazia, tipo, não conseguia tirar o olho da tua barriga, sabe? Eu via... Somos dois. Um dia o Jackson falou pra mim atrás assim, nós loucos pra desistir no ensaio meio-dia. E nós tava podre já, e aí suadeira, sem camisa, Jackson com uma toalha na cabeça. E aí o Jackson olha pra mim, mas eu olho pra Gabi ali, dançando grávida. Então fica gelo. Fica gelo. E a comunicação que a gente tinha, por ser muito próximo desse grupo, assim, bacana, assim, a gente precisava nem se olhar muito. Me lembro quando quebrou a caixa numa das apresentações, eu olhei para um lado, o Jean olhou para o outro, a gente não precisava nem olhar, a gente só ia, tipo, saiu daqui, errou e resolveu, e era muito rápido, não, né? E dessa questão o quão é importante uma boa direção, não, né?
eu como venho do design, eu vejo muito isso, né? Às vezes a galera, a gente faz uma missão muito grande para conseguir achar um produto que seja muito fácil, muito simples. E para a pessoa chegar e dizer assim, pá, mas isso daí eu faço. Mas para quando chegar nesse ponto, é porque a coisa foi muito bem trabalhada, assim, né? Pensado. E esse espetáculo ser bonito aí, é com certeza, assim, não tira o mérito dos bailarinos e tal, que são foda. E como eu dizia pro Marco lá no início, né? Qualquer coisa que a gente for fazer vai ficar muito foda. Porque a gente é muito foda, sabe? No individual a gente é muito foda, né? Mas é o papel da direção de, tipo, porra, tipo, ele largar pra mim sabendo o que vai sair dali. Largar pra Dani, liberar, mas sabendo que vai jogar. Então ele já tem um domínio total do todo e consegue largar e a coisa fica ao mesmo tempo solta, mas não tá solta. Só tá aquela ilusão de solta e ele sabe que vai conseguir amarrar lá na frente. Ele fez, a pessoa fez, mas ele já sabia o que ia acontecer. Ele só pegou e depois juntou, limpou o que ele precisava, tá, isso aqui e tal. E a coisa sai muito bonita no final, né? Então esse espetáculo foi muito isso, um mashup de ótimos bailarinos com uma puta direção, na real, né? Então não tem como mudar. Né? E o Marco, a gente tava preocupado, que eu lembro que ele me pediu uma vez, e o Arthur, isso ele é muito novo também, e continua sendo um desafio, é a gente incorporar o artista que a gente já é, dentro de um espetáculo de dança que precisava mais da tua atitude, que não é uma palavra, né? Do que o teu movimento, ou algo parecido, que estivesse dançando muito bem. E juntar 7 pessoas para fazer um espetáculo. Ah, o Marco, eu vejo esse espetáculo desde 2014, meu filho nasceu em 2014. E olha isso. Meu filho nasceu em 2014. E nasceu junto com o espetáculo. É. E eu lembro que o Marco era preocupado com certas coisas naquela época, que foi se despreocupando com outras coisas. Eu lembro que lá no Lar, em 2009, ele estava saindo da casa dele para comprar um apartamento na planta. E aí tava passando por outro processo, agora tá passando por um processo de ser pai, né? ser mãe, e eu via no olho do Marco, quando o Marco falou na última oração, minha memória é boa, né, cara? Que ele falou que não sabia quanto tempo ele ia continuar fazendo isso. E ao mesmo tempo que eu sei, parece que tava cravando uma outra parte da tua história, da tua vida, porque eu acho que daqui tá começando outra, assim. E não é a sensação de parar de dançar, mas a sensação de ter outros compromissos, de fazer outras coisas, de ver a vida de outro jeito. Muda toda a perspectiva, né? Pra mim, acho que tem uma coisa que tem no todo, na apresentação, que eu tava pensando, e isso vai vindo todo ali, que eu tava lendo sobre uma expressão que é efervescência coletiva. Por que as pessoas chegam no final do espetáculo e acabam ficando assim, muita gente vinha aos prantos emocionada, muita gente vinha assim nos abraçar e tudo mais. O que acontecia ali, né? Porque durante o espetáculo tem muita emoção verdadeira, assim. Eu falo um pouco de racismo, Gabi falou lá um pouco das dificuldades das mulheres, a Dani falando sobre a questão da meritocracia, o Jean falando do filho dele, coisas bem pontuais, mas que é do coletivo. Então tu fala aquilo, as pessoas estão ali assistindo e fazem assim com a cabeça. É mesmo, eu passo isso. Talvez o espetáculo nem estava fazendo tanto sentido até aquele momento ali. E aí começa nesse sentido. Quando a Gabi mostra a Miranda, a barriga e tudo mais, assim, as pessoas não sabem que ela tá grávida até ali, porque ela tá com um casacão, assim. Tô dando spoiler, tá? Pra quem não viu. Então chega uma hora que ela abre aqui Mas se não viu, não vai ver mais. Então, Agora só se fizer outro filho. A bailarina precisa estar grávida pra O próximo funcionar o espetáculo só vai ter depois. No Então próximo. quando ela abrir aquilo ali, a questão que eu acho que tocou bastante, né, que é a diferença pra mim, fez bastante diferença, quando eles olham a barriga dela, eles veem duas coisas ao mesmo tempo, né? Junto com o texto também, né? Uma pessoa me disse assim, tu tinha que falar sobre a questão das mães. E aí eu pensei, eu agradeci, né, a sugestão, e eu disse, cara, eu me sinto muito mais potente quando eu falo de morte. E eu tô grávida, sabe? Aquilo ali pra mim bate assim, e bate nas pessoas de uma maneira muito, porque eu falo de vida e de morte, né? Tipo, a morte é a melhor justificativa pra tu querer se manter vivo,
né? Então aquilo ali eu acho que causa muito mais estranhamento, ou tipo, eu quero viver num mundo onde a minha vida possa continuar sendo viva, né? Onde eu não precise andar com medo na rua de que me estuprem, que me matem. Então esse choque, eu acho que ele é até mais potente, né, de ver uma mulher grávida falando essas coisas mais, que às vezes são pesadas, mas também são super poéticas, né? Eu vi que ali tem um choque. E é esse choque que eu acho que eu vejo que impacta muitas pessoas em outros temas, em outras emoções, na música durante o espetáculo, né? A maneira como a gente começa e como aquilo ali arrebata elas Vai transformando. e leva elas para um outro Porque lugar afinal no de contas final, tá né? vindo uma vida pra esse mundo que tá... E o espetáculo, né, a música 2, a gente foi, sem querer, a gente foi pegar a letra e ela é uma letra fúnebre sobre um velório que tá acontecendo. Mas eu imaginei. E a nova vida que vai acontecer depois. Eu imaginei. Ela diz, A né? gente foi ouvir e tá. É. E tu sabe que o que mais me impacta, se eu ouvir isso de fora, é saber que uma mãe grávida e o pai estão ali se expondo, Aham. porque eu acho que impacta quem tá fora. Será que eu estaria com meu filho ali, dançando, fazendo estudo e me movimentando, e o pai fazendo tudo isso acontecer, e ao mesmo tempo tu fala um discurso que modifica isso tudo, né? E o Marco faz uma coisa que talvez todo mundo via o Marco como um preto playboy, De elite, de exato. elite, e aos 53 anos fala uma coisa que impacta muita gente que pensava que o Marco talvez não Não tinha precisava dizer passado isso. Não, eu acho, ali me veio uma emoção bastante forte para mim em dois momentos, que é a hora que a gente fica com a Gabi e causa muito estranhamento. Ela na frente com a barriga, eu atrás com as duas mãos na barriga, todo mundo colado nela. A primeira teve muita grito nessa parte. E as pessoas, e ela fazendo uma sensação de prazer toda assim naquilo ali, aquilo tudo é impactante, causa estranhamento até para quem tá olhando, é uma imagem bem forte, mas e para mim é muito, muito emocionante, que eu falo que sempre que chega ali dá vontade de chorar, né, vinha lá as lágrimas nos olhos, aquela coisa toda, porque eu sentia, né, às vezes tocava assim, sentia ela se mexer lá dentro, é muito maluco assim, sabe? Então acho que algo que eu nunca vou sentir novamente, assim, porque vai ser uma coisa totalmente única, né, aquele momento. Então é muito, acho legal, eu digo assim, é muito bom a gente viver esses momentos presentes que nem a gente está vivendo aqui, cada momento, porque eles são únicos, eles não voltam mais, voltam de outra forma, né? Mas não daquele jeito que nem foi naquela hora ali. E eu acho que tudo isso passa pro público que tá assistindo. E nunca mais vai se repetir essa cena, cara. Não, nunca mais. E eu mesmo, eu tô dizendo pra Gabi, será que a minha filha, quando ela tiver idade, pra perceber mais as coisas, ela vai me ver dançando? Ela tá dizendo que era o meu... Tá dizendo que tava numa crise, assim, não vai me ver dançando no palco, me apresentando. Eu pensei, sim, porque tô com 53, né? Se eu não botar mais uns 5, aí tu fica fazendo as contas, aí tu fica pensando, mas será? Sabe? Então, o fato de eu ter dançado e ela tá junto na barriga dançando, eu vou dizer, olha lá, tu tava ali com teu pai. Então, eu acho que isso foi muito legal. E como é que foi a percepção de vocês, para finalizar, dessa efervescência coletiva que eu tava falando, que é essa coisa de quando todo mundo entra em êxtase porque estão sentindo a mesma sensação, isso acontece em show, por exemplo, né? Torcida organizada, quando tá num time de futebol, vendo o time ganhar, todas essas... com o espetáculo tem uma hora que a gente traz todo mundo ao final e que faz essa efervescência, assim. E que às vezes tá meio em falta, ou às vezes eu acho que no mundo tá muito assim... parcelado, assim, tem um lado que tá e o outro não, sabe? Então não tá... A gente tentar fazer essa união de pessoas aleatórias na rua que a gente conseguiu fazer, tanto na rua quanto na escola. O que vocês acharam das experiências? Pra mim foi uma guria de, sei lá, menos de 15 anos, eu tirar pra dançar ela dizer que foi o dia mais feliz da vida dela, entendeu? Pra mim tá ganho o dia. Eu entendo isso de uma forma que as pessoas vê nós artistas, pessoas que trabalham com dança,
e confundem a nossa dança com o nosso ser, assim. Se a nossa dança é ruim, nós somos ruins. Se o que a gente está fazendo, nós somos ruins, a gente não é o que a gente dança, a maior parte das vezes. E aí eu vejo isso no espetáculo, cara, de uma forma que eu tava numa guerra, mas às vezes eu tinha partes totalmente relaxado, assim. Que eu podia dançar e ser eu, podia fazer algumas coisas que eu acreditava ali no meio, mas nenhum desconforto para dançar. Não existiu nenhum desconforto do meu corpo, alguma coisa parecida que eu pudesse fazer diferente. E aí eu, como pessoa, dançando o espetáculo Gia Guerra, me trouxe muito mais benefícios do que o dançarino Gia Guerra. Consegue entender? E eu acho que é isso, esse espetáculo não toca só em pessoas que dançam. E é por isso que as pessoas têm essa reação. Eu acho que as pessoas têm uma reação, porque a gente se preocupou mais com o que passar do que talvez a performance. Ou porque todo mundo aqui já cuida muito bem disso, talvez. Sim, acho que é um amadurecimento artístico nosso também, né? Também. E o Marco também ele teve essa sacada, porque desde o início o espetáculo tinha que ter força, ele não tinha que ter outra coisa, saca? Eu acho que ele tinha que ter uma força que o Transmobilização acredita. Então, de tanto se falar disso, tanto que o Marco cuidou, e eu lembro que é o cuidado de vocês, enfim, tinha um cuidado dos pneus ali pra gente. Todo mundo entendia, esse pneu é pra proteger eles. Eu entendo que a cena da Gabi e o Marco ali, a gente identifica vocês dois, mas é como se todo mundo estivesse cuidando daquilo pra aquilo acontecesse bem. É uma sensação também. Tá todo mundo ali junto, sabe? Porque a gente pode ver vocês dois aqui de fora e ficar olhando, mas a sensação é que a gente tava ali junto, sabe? Eu acho que as cenas, elas são todas abertas, assim, para um espaço de interpretação individual. Exato. Porque ao mesmo tempo aquela história era uma história pra Gabi, né, pro Marco, então daquela cena, pra mim ela era uma história pra tirar outra, e pra quem tava assistindo era outra. Às vezes pra mim era 3 também, porque eu tenho, no momento do meu texto eu digo, esse texto hoje eu tô dizendo ele por conta disso. Na outra apresentação eu digo, esse texto aqui eu tô dizendo ele por conta disso, é o mesmo texto. Porque elas são abertas. Tanto os textos quanto as figuras que se criam, elas são sensações, são sobre sensações, não sobre narrativas, assim. Tu via aquilo e tu sentia medo, e aí tu trazia pra ti, como plateia, os medos que tu estava vivendo naquele momento. Ou tu sentia angústia, era sobre como se sentia, não sobre o que se sentia. Porque foi o espetáculo que eu mais vi pessoas que eu não conheço, nunca vi na vida, vindo me agradecer de alguma coisa que eu não estava preocupado em entregar. Saca a ideia? Porque as pessoas que eu conheço talvez se surpreenderam, óbvio, gostaram, a galera toda. Existiu um simbolismo sim em cima da Gabi, da gravidez, e todas as pessoas do meu grupo, por exemplo, que falaram sobre isso, falaram que deu a mãe da Isadora, minha namorada. Tava lá chorando no final. É um exemplo disso. Tava chorando e ela disse que queria entrar toda vez que tu falava, assim, dá vontade de entrar na cena. Então eu acho, claro, a gente se serviu no espetáculo de dança, mas ele foi diferente, de uma forma diferente, de uma energia diferente, que eu não tinha visto algo. Parece fácil, mas se fosse fácil todo mundo fazia. E é muito difícil fazer um espetáculo que dá certo. No espetáculo se pensa. E do jeito que vocês falaram, eu sentia do lado do Denis, do lado do Arthur, do Jackson Bull, do lado de vocês, eu não sentia preocupação alguma. Mesmo antes de falar disso. Não sei, porque eu sentia mais preocupação comigo, de saber que eu tinha que estar com a cabeça toda ali. O Marco sabe a dificuldade que é estar com a cabeça tanto do espetáculo, fazendo 1 milhão de coisas, é o que ele me cobrava muito. Vocês não sabem disso, mas o Marco falava comigo. Eu tenho uma preocupação grande contigo, porque eu preciso que tu pense aqui dentro agora. E eu fiz o máximo que eu consegui em cima disso, assim, tanto que é o único espetáculo que eu acho que eu vou levar pra sempre. Tinha que eu te falei antes de entrar, né? Sim. Tinha que eu te falei, né? Falou muito isso, o Mário falava muito isso pra mim. Preciso que tu fique aqui, cara. E eu falava, eu já tava em outro lugar. Eu disse, tem que lançar pro teu filho agora, né? Acabou comigo. Tá Acabou que eu não consegui, a primeira vez eu tive que segurar um tempo assim pra falar sério, porque eu tô longe do meu filho. É foda. E aí é bem isso, e é a sensação. Alguma fala de algum do público, assim, que vocês lembrem, assim, que veio falar pra vocês alguma coisa, assim? Eu tenho uma menina. Ela disse que foram 2 meninas, na verdade, que falaram que a gente estava fazendo um trabalho que a dança podia fazer mais vezes, que podia acontecer mais, podia ter mais, assim. E ela falou que também que
onde ela tá, ela não se sente como ela se sentiu vendo o espetáculo. Eu acho que é por aí, eu acho. Acho que tá libertando algumas pessoas aí. No meu caso, eu não necessariamente escutei palavras de pessoas, mas não precisava muito disso, não, né? Porque ali a gente tinha o público externo, o bacana é que a gente tava dançando de rua, né? Então não era um negócio tipo, vamos lá assistir alguma coisa, não, é tipo, tu passou, parou, se interessou, fica. E é quase uma hora de espetáculo, na real, né? E, tipo, os que eu mais, assim, bacana, tipo aquele da Orla, sabe? Tipo, do nada, cara, muita gente parou. Tinha muita gente. E que mostra que, tipo, não é um espetáculo. Ele era bonito, ele era bonitinho, uma estética legal. Mas segurar uma hora um público que não foi pra fazer isso, que foi pra andar de bicicleta, ficar uma hora, é porque tem muito conteúdo massa atrás disso, sabe? Se pegar e pegar o outro e querer o final, sabe? Igual um filme muito bom que quer ver até o final, né? E depois a gente entra numa escola, onde, como foi no caso da última, onde a galera nem tava. Nem imaginava que ia acontecer. Nem imaginava, e tipo, tu vê que no início assim tava um negócio tipo, puta que pariu, que merda, eu tenho que assistir essa galera, tá ligado? E depois tava aqui, ó. E depois no final, tipo, não queria ir embora. Né? Na fala da tiazinha, do tipo, que ela chegou ali, a menina, acho que era da limpeza até, né? Chegou e disse, vocês conseguiram fazer eles ficar parados? Sabe? Tá falando mesmo. Falando no carro pra gente. Nas entrelinhas, o que ela tava dizendo, cara, como é que vocês conseguiram pegar a atenção deles, sabe? E tipo, é isso que a gente fez, sabe? E ela porque disse tem assim, muita você tem coisa. como voltar logo? Imagina, Pra te ver. Eu acho que a gente foi uma vírgula, assim, na vida na rotina de cada um. Eu lembro que uma vez eu entrei no trem e eu tava muito triste, indo pra escola, que tinham acontecido coisas na minha vida, e entrou um cara tocando saxofone e aquilo me fez tão bem, assim, eu fiquei, meu dia mudou. E eu sinto que o Transmobilização, ele é um pouco isso, assim, ele dá uma gotinha de esperança, assim, uma felicidade em quem ele passa, ainda mais quando é inusitado, assim, a pessoa não se programa pra ir assistir. Eu acho que a rua tem isso, né? De levar, de ocupar um espaço que às vezes não é esperado, né? Tu não te prepara pra ir num teatro, tu não vai com uma expectativa. Aquilo causa uma rachadura na tua vida onde tu tá, talvez num dia não tão bom, né? Ali que vem esse assalto poético, né? Essa ideia, né? E pra mim foi assim, tanto pessoas que vieram abraçar e que não conseguiam falar nada, que só choravam, e era um choro que eu nunca tinha bebido isso, que era um choro De emoção. E eu até fiquei impactada, assim, nossa, daí eu comecei a perceber, cara, nem tava entendendo que a gente tava causando tudo isso, assim. As pessoas precisam. Isso era em todas as apresentações, né? E também num colégio do Protásio Alves que tinha centenas de alunos, né? E muita gente, né? Muita gente, e uma menina disse assim, todas as escolas tinham que ter direito, tipo, de ver vocês. Sabe, eu digo, tipo, né? Tipo, todas as escolas. Então ela pensou, ela viu como era bom pra ela e viu que o desejo dela era que todas as escolas pudessem ter a nossa presença, né? E tu sabe que o espetáculo, ele, vou levantar, não sei se a gente falou sobre isso, mas ele é sincero. Ele é sincero pra nós. Aqui tem pessoas que, se tu perguntar uma opinião, eles vão te falar sinceramente aquela opinião. Eu me sinto muito bem quando eu exponho alguma coisa, porque eu vou ouvir coisas diferentes, mas eu sinto isso, sabe? Se eu falar alguma coisa pra Gabi, se eu falar alguma coisa pra Dani, eu sinto muito que se eu estiver dançando do lado da Dani, se eu estiver fazendo alguma coisa que não tá rolando, ela vai chegar, não ficou legal. Então isso rola muita sinceridade, eu acho que o grupo ele partiu disso, eu acho assim. Desde a ideia das roupas, eu acho, rolou muita sinceridade, eu acho que o jeito de se falar das coisas, eu acho que acreditar no espetáculo de uma forma que eu acredito naquilo ali que eu vou somar e multiplicar no que eu tô fazendo e aprender a ser luz enquanto um outro tá brilhando, né? Botar a linha na fogueira e defender com um atacar com o outro defende. Sabe que eu fiquei pensando... Eu acho o mais top é assim. Uma palavra... Ficar com a Dani nas minhas costas aqui, tremendo. Uma palavra que me vem na cabeça, tanto no processo de estar junto com o elenco, quanto na relação que a gente tem com o espectador, é generosidade, assim. Eu acho que existe uma generosidade em cena, que nem o Jean falou assim, todos têm o seu momento de brilhar, de aparecer, de passar o seu recado, a sua mensagem. E eu sinto essa generosidade, assim, o que eu penso quando começa o espetáculo e a gente tá diante de 100 adolescentes.
eu sinto a generosidade nossa de aceitar que eles não estejam entendendo nada no início. Eu faço espetáculo e digo, eu sei que vocês não estão entendendo nada, mas isso faz parte do processo pra vocês se entenderem depois. Teve uma que Eu até eu aceito que vocês talvez não perguntei. gostem do início, porque faz parte eles não entenderem o início. E quando eles enxergam a luz, Aham. Mas não é Sabe? sobre entender, é sobre sentir, né? Não, exato. tinha uns meninos dando risadinha, falando uns piadinhas. Isso. E eu nunca tinha visto o Mário começar um espetáculo, ele começou o último. Com sangue no olho. Eu olhava pro Mário como se me perguntando, não, o Mário tá fazendo, não fazia com ele, não. Faz Eu, isso, eu, eu, Mário. eu tava de boa, aí eu olhava pras pessoas tudo olhando pra ele e ele. Mal. Aí ele parou com o pneu no meio, não se deu por. Contente. Olhou por cada um. E você, hoje o Mário tá doidão. Explicação pra isso. Porque a gente sentiu que talvez não tinha um interesse que a gente precisava daqueles adolescentes agora, a gente se preocupou com isso. Então a gente pensou, agora a gente tem que intimidar eles. Era o que eu senti. Eu, tipo assim, ó, eu vou intimidar eles. Isso. Então quando eu ia correr lá na frente, eu dei o grito na cara deles, sabe? Aí eles aqui, ó. Tá, eu acho que a gente tá conseguindo. E aí depois foi amolecendo o negócio. Eu acho Mas que é que a tem- última foi a mais difícil pra mim. Eu acho Mas que e ao mesmo tempo aceitar também, Sim. assim, sabe? Porque eu também, a gente tá bem fechado, assim, no início. Mas, tipo assim, é quase como se eu estivesse dizendo pro público, assim, calma, Como é que a criança calma, tu vai entender. a gente conhece. falou? Eu chamar uma menina pra dançar no meio da roda, ela era bem guriazinha, assim. Ela olhou pra mim. Eu não vou contigo, nem te conheço. Eu perguntei pra um, o que tá achando do espetáculo? Tô adorando, mas não tô entendendo nada. Essa é a melhor, né? Ela adorando, mas não tô entendendo nada. Porque é um pouco. Eu acho que essa coisa do olhar também, que é uma das coisas que a gente estava pregando desde o início, que é o ponto de que as pessoas não se olham mais, que há uma fala que a gente tem no texto ali, as pessoas não se olham mais, elas olham aí no celular, mas não se olham mais. E o fato de alguém te olhar lá dentro do olho, isso causa um impacto tremendo, assim, né? Te Desconforto, né? desconforto, uma funda lá dentro do teu olho. Então, eu acho que é isso que acaba fazendo com que eles vá, o que vai acontecer desses malucos aí, né? Vamos defender o formigueiro. Isso. O Mário falou isso, eu fiquei com isso na cabeça. É boa essa. Fiquei muito com isso na cabeça, aquele último ensaio, porque a gente tá trabalhando pra isso acontecer mesmo. É. Porque a gente tá fazendo prosperar, dar certo, e que as pessoas entendam, enfim, ou que não entendam também. A gente não é obrigado. Mas eu senti isso na última, cara. Tu falou e isso fez todo sentido pra mim. Das formigas, eu também, eu analiso as formigas há muito tempo. Inclusive eu matava elas, esmagando. É verdade, cara. Fazia parte da Fazia verdade. parte Eu fazia parte disso, eu matava as formiguinhas e pra ver o que matava. aconteceu. Aham, porque elas faziam um trilho bem certinho Aham. e eu queria ver se elas paravam de fazer. Elas achavam um outro lugar pra fazer o trilho. Ninguém para a formiga. Não para, não para, não para. Aí, Mais alguma coisa? Mais alguma... Tá anoitecendo Ó, já, mas Eu queria tu falar quer um falar pouco que nessas últimas duas apresentações, mesmo não lembrando algumas coisinhas, eu olhava pra vocês, aí eu lembrava na hora. aconteceu, verdade. Aconteceu várias vezes. Dá já uns... Aqui lá pra trás, assim, eu... O que tem agora? Pelo amor de Deus! Não, se ele tá fazendo isso, que é jovem, gente, ele é jovem. Ele é jovem. Vai, É eu que a quero gente- dizer que eu contava depois música das- da memória. Depois da terceira apresentação, a gente não chegou a se ver. Não, o Jackson Bruno disse que tem dificuldade de lembrar as coreografias, mas ele me salvou umas 4, 5 vezes. Viu, Dax? Quando vem- Ganhei o dia. Ganhou o dia. É verdade, tu sabe disso. Bah. E Ele me olhava às vezes e esquecia. Bah, eu, cara, é muita coisa. Enfim. Gente, tá anoitecendo, a gente agradece vocês e tudo mais. O Transformização voltará no segundo semestre, ainda de 2023, com certeza. Aí com a Miranda assistindo ali na volta, né? Perto da caixa de som, porque ela tá acostumada com gasolina. Vão ser as músicas de Ninar, inclusive, dela. Preferido. Perfeito. Aí, gente, Spotify Eu e dá. criança dormindo. Gasolina, gasolina. Olha o cachorrinho doido. 2 horas, né? Joga pra cima. Feito então? Ai, Valeu, obrigado. Caraca, a gente fez a noite descer falando, velho. Viu? Ah. Coitado, meu filho tá tenso. Tadinho. Obrigado.